Leitura do livro de Apocalipse. Meu nome é Cristina. Vamos aqui ler esse livro tão maravilhoso. Meus irmãos, talvez nós podemos fazer até algum comentário, né? Olha aqui, Apocalipse, prólogo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Saudações e doxologias. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. E a ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alguém semelhante ao Filho do Homem? Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança de Jesus. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram branco como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas,
e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, foi morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, ele está falando que as estrelas são os anjos da igreja, né, meus irmãos? E os candeeiros são as igrejas, né? Os candeeiros têm que ficar aceso, né? A igreja tem que ser aceso, ficar aceso, né, meus irmãos? Que lindo, né? Glória a Deus. Esse aqui, então, foi o capítulo 1º, tá? Glória a Deus, aleluia. Depois vamos fazer o 2º, depois vamos assim por diante. Apesar que aqui... acho que dá pra fazer 2. Vamos então aqui a carta à igreja de Éfeso. Aqui esse é o 2º. Ao anjo da igreja de Éfeso escreveu: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que ainda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluia. O anjo da igreja de Éfeso escreveu: Isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a sua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova o que se dizem apóstolo, e não o são, e os chamastes mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. E se não te arrependeres, tem, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso aqui foi a carta a Efésios. Agora vamos ver a carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas tribulações e as tuas pobrezas, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são,
mas são sinagogas de Satanás. Não tema as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve isto. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retém o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tem também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti contra eles. Batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escolhido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa foi a carta de Pérgamos, né? Agora vamos à carta de... Vamos aqui à carta de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e o pé semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e sei que a sua última obra são mais numerosas do que as primeiras. Mas tem contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os seus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grandes tribulações, os que com ela adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Diga-vos, porém, a vós,
os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conhece, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tende, retende, ou até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são, quebrando os vasos do oleiro. Assim como também recebi autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Pois não tenho achado as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei. Essa aqui é a carta da igreja de Sardes, é o capítulo 3, tá, meus irmãos? Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andaram, vestidos de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve isso. Diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeu e não o são, mas mente. Farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha salvação, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele
o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, a carta de Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus, o princípio da criação de Deus. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que se enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da sua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu reconheço e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-te-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vou ficar até aqui, meus irmãos, até aqui 4, e depois a gente continua essa leitura, tá bom? Deus abençoe, meus queridos. Nós começamos aqui Apocalipse, lemos Apocalipse 1º, 2º e 3º. Depois vamos começar no 4º. Que Deus abençoe, gratidão, compartilhe, curte, compartilhe, deixa o like. Que Deus abençoe, meus queridos. Depois nós vamos continuar essa leitura, tá? Para honra e glória do Senhor Jesus. Maravilhoso, né, meus irmãos? Aqui nós conseguimos entender aqui, nas igrejas, que cada um de nós temos que procurar nos aproximar do Senhor. Procurar olhar mais para Deus para a gente conseguir, né, vencer. Então, o segredo para a gente vencer com o Senhor é se aproximar mais dele. Cada um de nós estamos aqui, cada um de nós cada um sabe o que precisa fazer. Cada um sabe o que precisa fazer para se aproximar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor, né? E quando nós tomamos a decisão de fazer a vontade do Senhor, de se aproximar, com certeza, né? Com certeza nós vamos conseguir vencer, né? Gratidão, meus irmãos. Deus abençoe.